o governo 3 de agosto. Tá? O que foi o governo 3 de agosto? Quem foi a liderança, o primeiro-ministro, né, o presidente do Conselho de Ministros do governo 3 de agosto? Foi o já nosso conhecido, que eu já falei em outro vídeo, Zacarias de Góes e Vasconcelos. No ano de 1866, ele foi escolhido pelo imperador Dom Pedro II para o seu último governo, para a última chefia de Conselho de Ministros que ele teve em 1866. Mas o que acontece? Esse governo ele é importante por várias razões. Primeiramente, o Dom Pedro II escolhe ele rejeita o convite. O Dom Pedro II fala, tá bom, então pense e volte amanhã. Ele volta depois, rejeita novamente, o Dom Pedro II fala, mas Zacarias, pense bem e volte amanhã. E aí no terceiro dia, então, ele voltou e aceitou por uma insistência enorme do imperador. E a partir desse dia que ele aceitou, 3 de agosto, é então o dia em que esse governo começou, e é o nome desse governo. Quando você vai estudar sobre esse governo, é o governo 3 de agosto, é o governo 3 de agosto. Nas discussões parlamentares, quando se refere a esse governo, é o governo 3 de agosto, que é o último governo do Zacarias de Góes e Vasconcelos. E por que esse governo é tão importante? Ele começou em 66 e terminou em 68. Teve uma duração relativamente longa, se comparado com os outros governos da década de 60. Ele acaba em 68 e ele dá margem para uma grande transformação política. Por quê? Quando Zacarias de Góes é escolhido pelo Dom Pedro II, ainda existia uma experiência político-partidária que nós chamamos de Liga Progressista, que era uma dissensão do Partido Conservador, que se uniu ao Partido Liberal e formou a Liga Progressista. Porém, ao longo da existência dessa Liga Progressista, que oficialmente vai de 62 a 68, e o Zacarias é o último governo progressista da história, durante esse tempo, essa Liga Progressista nunca se entendeu, porque sempre houve uma disputa interna entre os antigos conservadores moderados e os liberais internamente. Eles nunca realmente se fundiram, e aí as razões são várias, não vou entrar nesse mérito porque é muito longo. Mas em 66 o caldo já estava entornando fortemente, ou seja, você já tinha conservadores moderados que já defendiam o seu lado e liberais que se diziam históricos, que queriam se desapegar da Liga, mas que tinham feito parte dela, só mudavam a narrativa porque já estavam brigados com os conservadores moderados. Então esse racha interno era muito forte. O Zacarias de Góes foi escolhido pela terceira vez nos anos 60 para ser o presidente do Conselho de Ministros, nessa tormenta, tanto que ele não queria aceitar. Muitas vezes aceitar o cargo de presidente do Conselho de Ministros era realmente um martírio. A pessoa não ganhava dinheiro, não ficava rica e tinha que lidar com um grande problema, que era essa briga partidária, essa confusão político-partidária do final da década de 60. O fato é, o governo dele já recebeu a oposição daqueles liberais que antes faziam parte da Liga, mas já estavam cindindo de novo com esses conservadores. Recebia a oposição dos conservadores puritanos, digamos assim, os saquaremas, verdadeiramente saquaremas, que não se uniram a essa Liga Progressista. Então estava muito confuso o panorama. Muitos aliados do Zacarias de Góes já tinham virado inimigos. O Zacarias era uma pessoa bem polêmica. E nesse contexto ele assumiu o governo. Uma lei muito importante aprovada por ele, que era uma demanda dos progressistas, dos liberais, de todos os progressistas, era a livre navegação do Amazonas e dos seus afluentes. Esse decreto foi emitido e foi aprovado pela Câmara em 1866, em dezembro, uma lei importantíssima para o comércio e para a história do Brasil, mas é o fim desse governo que caracteriza toda a sua polêmica e sua importância, porque muitos historiadores consideram, o Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo, é o principal deles, consideram que o fim do governo Zacarias foi o começo do fim da monarquia no Brasil. Mesmo que a gente esteja aí 21 anos antes da proclamação da República. Por quê? Porque, como a gente discutiu em outros vídeos, havia uma ideia de que o Dom Pedro II deveria escolher como novo presidente do Conselho de Ministros, quando um se demitia, um que representasse a maioria do parlamento.
Pois então, o parlamento no governo Zacarias era de maioria expressivamente progressista, ou seja, era governista. O Zacarias tinha a maioria da Câmara ao seu favor. Claro, afirmações históricas que sempre merecem contestações, a dependendo da profundidade da pesquisa, mas a princípio era governista e tinha a maioria. Tá? Até porque ele tinha liderado as últimas eleições e, tendo ou não influência, violência e controle das eleições, ele conseguiu a maioria. O fato é, estava acontecendo a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai já estava no seu final, o Duque de Caxias estava, né, na sua derradeira participação, mas era um momento fundamental de sacramentar a vitória brasileira, a vitória dos aliados, da Tríplice Aliança. E o Caxias tinha uma certa... O Caxias era do Partido Conservador, tá? Era um militar político, a gente vai falar melhor dele em outros vídeos. Ele era uma liderança importante do Partido Conservador, oposição a esse governo do Zacarias, porque o Caxias não era exatamente do grupo que aderia à Liga Progressista abertamente. E ele não sentia confiança por parte do governo do Zacarias na sua ação de guerra. Então criou-se uma situação em que mais ou menos era ou um ou outro. O Dom Pedro II teve que escolher ou manter o governo Zacarias ou manter o Caxias na liderança da guerra. E a liderança do Duque de Caxias na guerra era muito importante. A questão foi para o Conselho de Estado. O Conselho de Estado falou que os dois tinham que ser mantidos, que não dava para tirar nenhum. Mas o Zacarias já sentiu que a balança pesava contra ele. E ele era uma pessoa bastante vaidosa. Ele tinha uma ideia muito clara de que a Liga Progressista já estava terminando e que se ele saísse, haveria uma possibilidade de reunir aqueles que antes formaram a Liga contra um outro inimigo, que poderia ser o Partido Conservador puro, que poderia voltar ao poder. Então, alguns historiadores consideram que ele aproveitou uma nomeação de um senador radicalmente conservador, que era o Salles Torres Homem. Como eu já disse, o poder moderador, o imperador como poder moderador, escolhia desde uma lista tríplice que sai das eleições quem seria o senador de uma determinada província. O Salles Torres Homem estava nessa lista tríplice. O Dom Pedro II o escolheu para senador e era uma oposição clara ao governo. Então Zacarias não gostou e foi apresentar a sua demissão, aproveitando, muitos entendem que é aproveitando a situação para se demitir e também já entendendo que a coisa estava meio bamba porque o Duque de Caxias tinha uma importância naquele momento até maior do que ele. Muitos entendiam. E aí o que aconteceu? Dom Pedro II perguntou para ele: "E aí, Zacarias, quem você quer que eu chame para ser o seu sucessor? Quem será o próximo presidente do Conselho de Ministros?" E o Dom Pedro II e o Zacarias disse: "Não quero indicar ninguém." E muitos historiadores dizem que ele não queria indicar ninguém porque ele queria realmente acabar com a situação, acabar com a Liga, para poder talvez unir aqueles que estavam desunidos, ou enfim, para algum projeto político pessoal seu. O fato é que ele não indicou ninguém e o Dom Pedro II escolheu um conservador puro, que não tinha maioria na Câmara, mas que estava alinhado com o Duque de Caxias, que foi o Visconde de Itaboraí, que era da Trindade Saquarema, era um conservador puro daqueles fundadores e garantidores da ala Saquarema do Partido Conservador. Isso causou uma grande revolta e ficou conhecido como uma inversão partidária, ou seja, o Dom Pedro II teria dado um golpe, entre aspas, porque a Constituição permitia que ele fizesse isso, mas muitos dizem que o espírito do regime não permitia, que ele escolheu um presidente do Conselho de Ministros que não tinha maioria, depois que um que tinha maioria havia se demitido. Então o Itaboraí assumiu, não tinha maioria, teve grande oposição na Câmara e Dom Pedro II dissolveu a Câmara, então, para que ele pudesse governar. E chamou novas eleições, obviamente, como sempre tem que acontecer. Então, depois disso, a Liga Progressista realmente acabou, mas aqueles que haviam feito parte da Liga, que estavam se desunindo, acabaram se unindo novamente para fundar um novo Partido Liberal, em 69 e 70. Os mais radicais foram formar o Partido Republicano a partir daí. Então houve uma reforma, um reagrupamento, reorganização partidária. E realmente o Zacarias foi uma liderança forte nessa refundação do Partido Liberal, na reunião daqueles que estavam desunidos
dentro da Liga Progressista, agora sob o nome de Partido Liberal, Novo Partido Liberal, que já não era o mesmo Partido Liberal de antes. Então é um governo importantíssimo, e por isso, né, quando Dom Pedro II rasga esse manto, rasga, digamos assim, essa representatividade do governo monárquico, fazendo uma inversão partidária, exercendo seu poder pessoal, segundo alguns, a monarquia começa a cair. Os republicanos começam a lutar contra o poder moderador, a queda da monarquia, os liberais começam se unir de novo e começam a demandar não o fim do poder moderador, mas a responsabilidade ministerial pelos atos do moderador, como a gente já viu em outro vídeo. E aí muitos consideram que a monarquia começa a terminar aí, porque o Dom Pedro II, afinal, mostrou de maneira muito clara que exercia o seu poder pessoal e tirou qualquer tipo de fingimento nesse momento que ele tinha que manter o Duque de Caxias à frente da guerra para ganhar a Guerra do Paraguai. Então esse é um governo de agosto, 3 de agosto.